Mateus capítulo 14, a partir do verso 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o manteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Pai, essa é a tua inerrante palavra, e nós somos gratos ao Senhor por tê-la e por ter liberdade, Senhor, em cultuar ao Senhor, em poder estudar a tua palavra, em poder, ó Deus, conhecer a cada dia mais o Senhor através da tua palavra, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra que me transformou e que continua transformando, Senhor, homens e mulheres ao redor do mundo. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra que transforma cada dia mais a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, e nós não vamos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos e permitimos que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso entendimento, e para que nós possamos, ó Deus, viver a cada dia mais alinhados com o Senhor, ó Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, conforme Romanos capítulo 12, e nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nós, através da tua palavra. Por isso, Senhor, que o Senhor use a minha vida nessa manhã para alcançar os corações. Que de fato não seja eu, seja o teu Espírito Santo a falar aos corações, porque se esperarem algo de mim, vão se frustrar. Mas nós esperamos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. E sabemos que do Senhor vem palavras de vida. Do Senhor vem palavras que vão nos reavivar, palavras que vão nos renovar, nos revigorar, palavras que vão realmente nos fortalecer para que possamos continuar a nossa caminhada, assim como foi João Batista, Senhor, que foi até o fim, que foi até a morte, por causa do compromisso com a verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e que nós possamos, ó Deus, entender a tua palavra nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que história triste, não é? Uma história muito triste de João Batista. E nós vemos aqui alguns personagens nessa história. Nós vemos Herodes, que a palavra fala que era o tetrarca. E o tetrarca era um governador de 1/4 do Império Romano, porque Herodes o Grande, ele governou e essa dinastia continuou, e Herodes agora ele era um dos governadores de uma região do Império Romano, e ele era dessa linhagem. Esse Herodes era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todas as crianças até 2 anos após o nascimento de Jesus, e José e Maria precisaram fugir para o Egito para que Jesus não fosse pego. Então era realmente uma família muito cruel, uma família que matava. Herodes o Grande matou a sua esposa, e eles, de fato, eles eram muito cruéis. E a gente vê a confusão, né? A gente vê a confusão. Por quê? Porque Herodias era esposa de Filipe, e Filipe era irmão de Herodes. E aí ela, em um encontro que eles têm, Herodes vai visitar Filipe e Herodias, e eles começam ali a se olhar, começam a se gostar, e ela
pede para ele então se divorciar, ele se divorcia, ela se divorcia, os dois acabam ficando juntos. Um relacionamento incestuoso, um relacionamento que afrontava o povo judeu, que afrontava o Deus Todo-Poderoso. Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em satisfazer as suas próprias vontades. Eles estavam preocupados em fazer aquilo que agradava a carne, aquilo que agradava o coração deles. Nós temos então esses personagens: Herodes, nós temos Herodias, nós temos Filipe, nós temos a filha de Herodias, que dançou. E segundo historiadores, Flávio José, por exemplo, fala que o nome dela era Salomé. Ela dançou, uma jovem sedutora que dança no aniversário de Herodes, e Herodes, seduzido por ela, acaba concedendo o desejo, não da filha, mas da mãe, que pediu a cabeça de João Batista. Mas nós temos também um personagem muito importante. Temos a vida de João Batista. E João Batista é indispensável para que nós possamos compreender muitas verdades das Escrituras. E especialmente nessa história nós vemos um posicionamento de João Batista. João Batista, que era o pregador do deserto. João Batista, que era o pregador do arrependimento. Ah, meus irmãos, que o Senhor levante Joãos Batistas nesses dias. Que o Senhor levante homens e mulheres que vão pregar o arrependimento. Que o Senhor possa levantar pessoas corajosas como João Batista para falar sobre o arrependimento, para falar sobre a santificação, para falar sobre a purificação, para falar sobre uma vida íntegra diante do Senhor. Não uma vida com concessões, uma vida entregue por inteiro, como Jesus se entregou por inteiro, uma vida integral, lançada aos pés de Jesus, e com a intenção, e não somente a intenção, mas de fato fazendo a vontade do Pai, de fato fazendo aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos pede para fazer, mediante a palavra dEle. Nós precisamos nos converter todos os dias, com corações contritos e quebrantados, porque a palavra fala que ao coração contrito e quebrantado, ao coração arrependido, o Senhor não despreza. Por isso que nós precisamos pregar o arrependimento, mas antes viver o arrependimento. Nós somos passíveis de erros, nós somos passíveis de pecado, e precisamos do Espírito para nos convencer, e convencidos nós vamos então nos arrepender. Porque o arrependimento vai nos levar à libertação, o arrependimento vai nos levar à santificação, o arrependimento vai nos religar ao Pai. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, diz a palavra. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos pregar o arrependimento. Nós precisamos andar pelas vias do cristianismo, que fala sobre arrependimento, que fala sobre perdão, que fala sobre reconciliação, que fala sobre entrega, renúncia. E João Batista era o pregador do arrependimento, o homem que reconheceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus passava, e João Batista aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que batizou Jesus e disse que não era digno de fazê-lo, mas Jesus disse: não, você tem que fazer para que se cumpram as profecias, para que se cumpram as Escrituras. É necessário que você me batize. E quando João Batista batiza Jesus, uma voz veio do alto. O Espírito Santo se manifesta como pomba sobre o nosso Cristo, e a voz do alto brada: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista, que teve tantas experiências, o primo de Jesus, que já no ventre se remexia, um escolhido de Deus, chamado a voz que clama
no deserto, conforme Mateus capítulo 3, onde está se cumprindo a palavra de Isaías 40, a profecia de Isaías 40. Então João Batista foi um homem que fez a diferença no seu tempo. João o Batista, aquele que batizava, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 33, diz o seguinte: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. O homem que dava testemunho da verdade, o homem que tinha compromisso com a verdade, o homem que andava sobre a verdade. João capítulo 10, verso 41. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Um homem que tinha compromisso com essa verdade, um homem que tinha compromisso em anunciar a verdade, um homem que tinha compromisso em fazer a vontade do Pai Celestial, um homem que andava para cumprir, para que se cumprissem todas as profecias. Em Marcos capítulo 6, vai narrar essa história tão triste da vida de João Batista, mas que nos ensina tanto sobre tantos detalhes que nós precisamos absorver e viver na nossa vida cotidiana. E nós sabemos que João confrontou Filipe com a verdade. João confrontou Filipe com a verdade. E por mais que Herodes fosse um homem sanguinário, por mais que Herodes fosse cruel, ele guardou a vida de João no cárcere. Ele protegeu João no cárcere, porque João se levantou contra algo que não estava certo, que não era bom. Ele confrontou aquele casamento entre Filipe, que era parente de Herodias. Ele confrontou aquilo que não era algo bom diante dos olhos do Senhor. Ele confrontou aquilo que não era lícito diante dos olhos do Senhor. Ele confrontou com a verdade. O homem que confrontava com a verdade, o homem que falava a verdade. E aí nós vemos na história que foi o aniversário de Herodes. Então se reuniram ali as pessoas da família, se reuniram governadores, se reuniram pessoas importantes para comemorarem aquele aniversário. E a filha de Herodias estava lá. E ela faz uma dança sensual naquela festa. Aquela dança sensual chamou a atenção de Herodes. Herodes gostou daquela dança. E Herodes então ofereceu: pode pedir tudo que você quiser. Em Marcos capítulo 6 vai relatar: pode pedir até metade do reino que eu vou te dar, simplesmente por ter se agradado daquela dança sensual. Então a mãe Herodias, cruel como era, fala para a filha pedir a cabeça de João Batista. E ela pede então a cabeça de João Batista. E Herodes, que até então guardava a vida de João Batista, porque ele era de fato um profeta, ele era ousado para falar com Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista falar, e até porque ele iria se colocar contra o povo, mas mesmo assim ele concede o desejo do coração daquela mulher. E ele então manda trazer a cabeça de João Batista, e ela é trazida em uma bandeja e entregue. Depois a palavra nos fala que os discípulos de João Batista foram, pegaram o corpo, sepultaram João Batista e foram anunciar a Jesus. Mas nós aprendemos algumas coisas importantes aqui. Uma cabeça dirigida pelo Senhor vale muito mais do que metade de um reino que foi oferecido. Quantas são as pessoas que buscam riquezas? Quantas são as pessoas que buscam matéria?
Quantas são as pessoas que buscam a cada dia mais? E aqueles que buscam desenfreadamente o poder são aqueles que não se satisfazem, estão sempre descontentes e estão sempre buscando mais, custe o que custar. E nós vemos aqui que o reino, metade do reino foi oferecido, mas apesar disso, ela pediu a cabeça de João Batista. Então nós entendemos que uma cabeça que é dirigida pelo Senhor, que é dirigida pela verdade da palavra, ela vale muito mais do que toda a riqueza que pode ser oferecida. Então o Senhor está nos chamando a atenção para que nós possamos primeiro andar na verdade, andar sobre verdade, andar nesse caminho que não é para a direita nem é para a esquerda, mas é, como o Ed falou, o caminho reto, o caminho estreito, o caminho da verdade. O Senhor nos convida a permitir que Ele transforme a nossa mente, o nosso entendimento todos os dias, para que a nossa mente seja parecida, ou, como o apóstolo Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós possamos pensar como Cristo, para que nós possamos viver com os pensamentos e tudo aquilo que é sentimento do nosso Senhor Jesus. Porque não há nada mais valioso do que isso, não há nada mais valioso do que ter a mente de Cristo. E isso só é corrompido se nós permitirmos que o pecado permaneça na nossa vida. Por que permaneça? Porque nós vamos pecar, nós vamos cair, e o salário do pecado é a morte, mas nós podemos nos arrepender e ser novamente ligados ao Senhor através desse arrependimento, e continuarmos a nossa vida com o Senhor. O Senhor nos chama para uma vida de purificação, o Senhor nos chama para uma vida de santificação, uma vida que a cada dia mais nós vamos ser parecidos com Jesus, uma vida que vai permitir que o Senhor transforme o nosso caráter de dentro para fora, o nosso caráter sendo transformados, e nós sendo transformados, vamos a cada dia mais ser parecidos com Cristo, ter um caráter de Cristo, andar como Cristo andou, fazer o que Ele faria. E João Batista foi esse homem. João Batista permitiu que tudo se cumprisse através da vida dele. Tudo que foi profetizado sobre ele se cumpriu através da vida dele. Por quê? Porque ele permitiu. Ele permitiu. E ele tinha um compromisso fiel com a verdade até o fim. Então, custe o que custar. Isso eu falo para as minhas filhas. Custe o que custar, tenha compromisso com a verdade. Custe o que custar, tenha compromisso com a verdade. Você fez coisa errada, filha? Custe o que custar, tenha compromisso com a verdade. Porque às vezes a gente não quer falar a verdade porque a gente vai se prejudicar. E está distorcido isso. Porque se a gente tem compromisso com a verdade, o Senhor nos respalda. Através do quê? Do arrependimento. Através do arrependimento. Eu errei, mas eu vou me retratar porque eu tenho compromisso com a verdade, e através desse arrependimento o Senhor está me respaldando, porque Ele respalda tudo o que é verdade. Paulo, quando está preso, ele olha e ele vê um soldado romano, e a gente já sabe de tudo isso. Mas é bom lembrar que ele olha o soldado romano e ele vê aquele soldado cheio das suas armaduras, e ele então traz para a nossa vida espiritual, traz para a vida espiritual, traz para o âmbito espiritual, para o reino do Espírito, e ele começa então a dar nomes, a classificar todos os instrumentos daquela armadura. E o capacete então é o capacete da salvação. A couraça do soldado era então a couraça da justiça. O cinto é o cinto agora da verdade. As sandálias são as sandálias que me levam a anunciar o evangelho da paz. O escudo é a fé que me protege. E a espada é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, a minha arma de ataque.
Mas quando nós olhamos para todos esses itens dessa armadura, nós vemos um item que é o cinto, que segurava ou firmava a couraça. Quando o cinto estava frouxo, a couraça se afrouxava. Mas quando o cinto estava bem ajustado, a couraça então estava bem ajustada, e o soldado ele poderia lutar, guerrear com mais facilidade. Nada o atrapalhava. E quando Paulo fala que o cinto é o cinto da verdade, nós entendemos que a verdade precisa estar como um cinto bem ajustado em nós. E quando a verdade estiver bem ajustada na nossa vida, a justiça do Senhor está sobre nós, porque a couraça vai estar bem ajustada. Amém. Nós não podemos e nem precisamos nos preocupar. Não precisamos. Quando nós andamos sobre verdades, nós não precisamos nos preocupar. Esses dias uma pessoa nos procurou e falou que estava sendo chamada no conselho no conselho de classe do trabalho dela, da profissão dela. E ela ficou um tanto quanto preocupada, porque ela até falou: eu não fiz nada, está tudo certo, eu estou andando certinho, não tem nada, documentação ok, eu não faço nada de errado, por que estão me chamando? Por que estão me intimando? E aí nós oramos e tal, e passou os dias, ela foi. E depois ela voltou a falar que foi uma denúncia totalmente sem respaldo, uma profissional concorrente, se podemos dizer assim, estava tentando atrapalhar o trabalho dela. Fez algumas denúncias que eram inverdades. E uma palavra que eu dei para ela foi: se você tem compromisso com a verdade, descansa, porque a justiça do Senhor está sobre a sua vida. Vai lá, ouve o que tem para falar, responde tudo que perguntaram e descansa, porque se você não tem, sabe aquela frase, quem não deve não teme? É isso. Se você não tem nada pendente, se você não tem problema nenhum, se você anda na verdade, pode descansar, que a justiça do Senhor está sobre você. E ainda que tivesse algo errado que ela não estivesse percebendo, que às vezes acontece, tem alguma coisa incorreta que você não percebe, e ainda assim o Senhor conhece o coração. O Senhor não vê como o homem vê, diz a palavra, Ele vê o coração. Por isso nós precisamos ter compromisso com a verdade. E João Batista foi até o fim, perdeu a cabeça por causa disso. A recompensa do alto é muito maior. Nós sabemos que há algo relatado na palavra, e que nós sempre falamos, todo mundo conhece, que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que a mentira um dia tentou vencer a verdade, mas a verdade, mesmo sendo açoitada, humilhada, carregando uma cruz, foi crucificado injustamente, derramou sangue inocente, colocaram uma cruz de espinhos na sua cabeça, debochando, porque ele se dizia, ou diziam que ele era o rei dos judeus. E quando ele disse está consumado, eu imagino que a mentira deu uma gargalhada de vitória. Mas o que ela não esperava é que a verdade sempre vai vencer. E a verdade, que é Jesus, venceu a mentira. A verdade, que é o Senhor Jesus, venceu a morte. Ele ressuscitou. E hoje nós glorificamos o nome do Senhor, porque
Por causa desse sacrifício, nós temos acesso ao Pai, nós temos a vida eterna, nós temos as promessas para vivermos nessa terra, nós temos o Senhor Jesus, nós temos vida, nós temos saúde, nós temos família, nós vivemos uma vida para o Senhor, e quanto mais nós vivemos para o Senhor, mais os planos originais do Senhor vão se cumprindo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas é indispensável que nós tenhamos esse compromisso, um compromisso com a verdade. E o que é verdade, diria Pilatos. O que é a verdade, diria ele. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade que liberta, de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que santifica, de João 17,17. Então, não importam as circunstâncias, não importa a situação. O que nós estamos vendo aqui, o que nós vimos aqui nessa história, muito mais do que uma mulher que orientou a sua filha a matar um homem de Deus, muito mais do que isso, nós estamos vendo uma ação maligna. Uma ação maligna que se repetiu, ou que não foi a primeira vez que aconteceu, e que também não foi a última, mas uma ação maligna que continua a agir nos nossos dias. Porque quando nós olhamos a história do rei Acabe, nós vemos a sua mulher Jezabel, nós conseguimos entender muitas coisas. E na vida de Jezabel havia algo muito forte, algo que não era único, mas era manipulação, controle, era a destruição, era esse olhar que queria dominar, um olhar de dominação, que castrava o seu marido e não permitia que ele fosse o homem que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E nos dias de hoje há uma ação maligna, que é uma ação jezabélica, que agiu nos dias de João Batista. Agiu nos dias de João Batista. Nós sabemos que assim como Elias confrontou Jezabel, João Batista também confrontou o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, ou Jezabel, quando nós olhamos a história, ela quer calar a voz de Elias, ela quer calar a voz profética. E aí nos dias de João Batista, era João Batista que tinha que ser calado, era João Batista que tinha que ser parado. Foi João Batista que foi decapitado. Uma ação maligna que quer calar a voz profética, porque a voz profética é que nos faz avançar alinhados com o céu e com a palavra do Senhor. A voz profética é aquela que faz nós andarmos na direção certa, com passos firmes, andando na direção que o Senhor nos orienta a andar. E uma ação maligna de manipulação. Agora, nós sabemos que o que matou João Batista não foi somente a espada, mas o que matou João Batista foi a dança sensual. O que matou João Batista foi a dança sensual. Então o que o Senhor está nos trazendo nessa manhã é que muitas vezes você está andando na verdade, falando a verdade, tem compromisso com a verdade, e tem pessoas do seu lado que também estão andando na verdade, tem compromisso na verdade, mas por um espírito ou por uma ação maligna, você é sensualizado, ou você é persuadido, ou você é convencido. E aí aquela pessoa que faz muito tempo que está andando com você, e você confia, você acaba virando as costas para aceitar uma proposta sensual, se podemos dizer assim.
Eu quero ser claro com vocês. Que o Espírito Santo me ajude. Porque quantos são os caminhos que nós estamos trilhando, caminhos com veredas tranquilas, os passos firmes, servindo a Jesus, mas por uma proposta que nos atrai, por algo que nos chama a atenção, por alguma coisa que foi manipulada nos nossos corações, nós deixamos a caminhada que é justa e verdadeira diante do Senhor para atender aos nossos desejos ou aos desejos daquele que está nos seduzindo. E isso é uma ação jezabélica. Nós deixarmos de ter o compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que é lícito, com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto, com aquilo que vem do céu, deixarmos de ter um compromisso com aquilo que é justo, para termos ou aceitarmos uma proposta que nos seduziu. Então nós precisamos firmar os nossos passos, porque João Batista não foi seduzido. João Batista não perdeu a sua direção, não perdeu a sua visão. João Batista não abriu mão dos seus princípios. Não abriu mão dos seus princípios. Nós conhecemos a palavra e praticamos a palavra, mas nós andamos com o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos a palavra e praticamos a palavra, mas nós andamos com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nunca vai contra a palavra dele. Nunca vai contra a palavra dele. Mas o Espírito de Deus muitas vezes vai nos dar ordens que muitas vezes soam como algo que está indo contra a palavra, mas ele nunca faz isso. Por quê? Porque princípios nunca serão quebrados por Deus. Nós é que quebramos princípios. Princípio não se quebra, mas muitas vezes as regras, pela ação e direção do Espírito de Deus, nós vamos quebrar. Estávamos batizando, eu sempre conto essa história, estávamos batizando, e nós temos, para aqueles que vão se batizar, o curso do batismo. Estávamos batizando, e então eu estava pregando e falando sobre Filipe o eunuco, e eu citei a passagem que fala: o que me impede de ser batizado? Nada te impede de ser batizado. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. E a nossa irmã Maria Elisa estava aqui, a Quinha chegou do meu lado e falou: a Maria Elisa quer batizar. E qual que era a regra? Tem que fazer o curso. E aí o que aconteceu? A regra que foi imposta foi quebrada, mas o princípio, a ordenança do Senhor foi feita, e ela foi batizada. Eu estou explicando isso para que você entenda que se você anda com o Espírito Santo de Deus, o Ed mandou um vídeo, acho que quinta-feira, mostrando os refugiados, os cristãos na China. E os cristãos na China, eles cultuam ao Senhor, era das 8 da manhã às 7 da noite, uma coisa assim. Das 8 da manhã às 7 da noite. Aonde? Num lugar escondido, clandestino. Tivemos aqui um missionário, que é missionário na China, que ele fala que lá tem duas igrejas. A igreja legal, que é legalizada e é autorizada pelo governo, e tem a igreja clandestina. E as Bíblias que entram lá, entram clandestinamente. Agora eu pergunto, isso não está errado? Isso não está errado? Se eu estou cultuando a Deus num lugar clandestino, a Bíblia é clandestina, eu não estou dando legalidade no mundo espiritual? Eu não estou fazendo algo errado no mundo espiritual? Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus está convencendo as pessoas, elas estão se convertendo, mesmo nessa situação, mesmo nessa condição.
Por quê? Porque nós entendemos que misericórdia peço e não sacrifícios, diz o Senhor. Misericórdia peço e não sacrifícios. Senão nós nos tornaremos pessoas legalistas, inflexíveis. E eu não estou falando para nós abrirmos brecha, não estou falando para nós darmos legalidade, eu não estou falando para nós incorrermos no pecado. Não é isso. Eu estou falando que nós precisamos ter compromisso com a verdade é a palavra, mas nós precisamos ter relacionamento com o Espírito de Deus e entender os tempos, porque os dias são maus. E nós precisamos entender os tempos e entender o que Ele está nos informando. E segundo o que Ele nos informa, nós precisamos dar uma resposta para Ele. Precisamos dar uma resposta. Quando o Senhor toma alguém em profecia, na maioria das vezes você não vai encontrar a profecia na palavra. E se a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Então nós não podemos ser demasiadamente legalistas, ou não podemos ser legalistas. Nós precisamos andar com o Espírito de Deus, porque o Senhor não gostaria de ter escrito as tábuas da lei. Ele queria ter informado pessoalmente para o povo, porque o Senhor se importa com o relacionamento. Ele quer ter relacionamento conosco. E nesse relacionamento que nós temos com o Senhor, nós vamos entender quais são as direções, os desígnios, qual é o próximo passo, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos parar de fazer, segundo o que Ele está nos informando. Mas é claro, devemos ser fiéis às Escrituras. Compromisso com a verdade. E a verdade é a palavra. Ah, mas você falou que Jesus é a verdade? Pois é. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E Deus estava com a palavra. Jesus é a palavra. E a verdade é a palavra. E a verdade é Jesus. E a própria Bíblia diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Jesus é todo poderoso. Então, quando nós nos ligamos a essa verdade, que Jesus é soberano, nós estamos ligados a algo que não vai nos causar dano, mesmo que pareça que estamos tomando prejuízo. Porque, às vezes, ter compromisso com a verdade nos custa. Para João Batista custou a sua cabeça, por ter falado a verdade de que aquilo era ilícito, de que aquele casamento era ilícito. Às vezes vai nos custar ter compromisso com a verdade, mas o Evangelho é perder para ganhar. Nossos olhos não estão nessa terra, nossos olhos estão nos céus, nossos olhos estão fitos no Senhor. Nós estamos de passagem nessa terra e a nossa mansão é uma mansão celestial. Nós vamos habitar esse lugar com o Senhor. Por isso que nós precisamos continuar perseverando, andando na verdade. Andando na verdade. Porque se você anda na verdade, a justiça do Senhor está sobre a sua vida. E se a justiça do Senhor está sobre a sua vida, você não precisa se justificar. O justo não se justifica. Você não precisa ficar tentando se defender. Você só precisa descansar. E o Senhor vai fazer justiça. Nós queremos aprender com o Senhor. E nós aprendemos muito. Porque o Senhor sempre está nos ensinando algo novo. O que Ele espera são corações dispostos, corações disponíveis e corações que permanecem nesse lugar, que permanecem na presença, que permanecem com Ele. Corações que vão estar abertos para o novo do Senhor, seja Ele através de um refrigério, ou seja Ele através de uma exortação. Corações ensináveis que querem a cada dia mais aprender algo novo do Senhor. Ah, mas eu já li de Gênesis a Apocalipse, sempre o Senhor terá mais para nos entregar.
Já leu de Gênesis Apocalipse? Leia de novo. Sempre o Senhor terá algo novo para nos entregar. E nós precisamos ter essa disposição de coração para receber esse algo novo que o Senhor quer nos entregar. Então, que nós possamos ser a cada dia mais compromissados com a verdade, com a palavra, com o Senhor, ter relacionamento com Ele, para que nós sejamos fortalecidos. O Ed estava dando uma aula ontem sobre seitas e heresias, e ele falava sobre o islamismo. E ele aqui discorreu sobre várias coisas interessantes, até o ponto de nós entendermos, ele mesmo falou isso, se nós não estivermos firmados nas verdades do Evangelho, da Palavra de Deus, das Escrituras, se nós não soubermos quem nós somos, quem Deus é na nossa vida, se nós não estivermos tendo relacionamento com o Senhor, íntimos de Deus, os dias maus, e a cada dia está piorando mais, vão chegar, e nós não teremos estrutura para suportar. E aí nós trocaremos e negociaremos ou negaremos facilmente o nosso Cristo. Isso nunca vai acontecer comigo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ao invés de eu falar nunca vai acontecer, eu falo Deus me livre disso, que o Senhor me guarde disso. Mas para o Senhor nos guardar disso, nós precisamos estar mergulhados nas águas do Espírito. Senão não tem como. Nós precisamos fortalecer os nossos passos através do quê? Do conhecimento da palavra. Oséias profetizou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Às vezes não, nós sofremos por falta de conhecimento. Porque se nós tivermos o pleno conhecimento da palavra, nós não sofremos. Por quê? Porque tudo tem uma explicação. O Senhor não faz nada por acaso. Então que nós possamos estar firmados no Senhor, que nós possamos estar firmados na verdade da palavra, que nós possamos ter essa verdade como uma verdade inegociável. Inegociável. Não vamos negociar como Judas negociou. Nós vamos nos manter firmes, com os pés firmados, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja cada dia mais parecida com o Senhor. Independente de qualquer coisa, nós vamos avançar na direção que Ele está nos dando.